Boa noite, amados, amadas. É uma grata satisfação estar aqui com vocês, iniciando as comemorações dos 31 anos do Grupo Espírita Renascer. Para abrir essa comemoração dos nossos 31 anos, aqui de iluminação do nosso Consolador Prometido, na região do Alto Oeste Potiguar, bem aqui, no final da Tromba do Elefante. O nosso convidado de hoje é o nosso querido Saulo César. Vou mandar um convite aqui para ele. Ah, nossa, peraí. Deixa eu convidar aquele. Estou tentando mandar o convite aqui para o nosso querido Saulo. Nossa. Perdei aqui que eu... Boa noite a todos. Estou tentando enviar aqui o convite para Saulo. Saulo, deixa eu enviar aqui o convite para ele. Oh, nossa. Vou convidar aqui, gente, me perdoe. Convidei Saulo agora para dividir aqui o vídeo, para participar. Então, meus amigos, boa noite, meu querido. Já estava aqui. Boa noite, tudo bem? Oh, meu amado. Estava lhe apresentando aqui, gente. Saulo, quase toda a galera aqui te conhece, Saulo, porque todos te seguem diariamente, às 7h35, pelo Evangelho por Emmanuel, essa galera que você vai ver entrando aí. Todos se sintonizam. Os que, por exemplo, a minha cunhada às vezes diz, Alcide, hoje pediu o Evangelho por Emmanuel, mas vou assistir a gravação. Então, as apresentações aqui, ó, Saulo é o responsável por toda aquela coleção que vocês também conhecem, do Evangelho por Emmanuel, é o apresentador, daquelas lições belíssimas diárias, Saulo. Fico assim encantada com os seus desafios. Quando posso, assisto ao vivo. Quando não, assisto as gravações e está lá na minha agenda cristã os desafios. Alguns são assim incríveis, outros são possíveis. Então, meu querido Saulo, que Jesus te abençoe, vou já passar a palavra para você. É uma honra ter um arauto do Evangelho abrindo aqui os 31 anos desse belíssimo grupo que ilumina, Saulo, toda essa região do Alto Oeste Potiguar. Nossa cidade é polo de 17 municípios. Então, Saulo hoje vai falar para a gente como interpretar e vivenciar o Evangelho no cotidiano. Meu querido, estou passando a palavra para você. Obrigado, Alcida. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje, para que a gente possa dar início a esse período festivo de celebrações, em que a gente vem aqui celebrar de fato esses 31 anos, essa data tão importante para a gente, que é um ciclo cumprido. E ainda mais com uma temática dessa que trata da questão a interpretação do Evangelho, à luz da doutrina espírita, a maneira como a gente aborda esse texto tão importante. Antes de começar, na interpretação especificamente, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o propósito. Por que estudar o Evangelho? Como é que a doutrina espírita ela entende isso? Qual que é a proposta? Qual que é o motivo? E quando a gente olha o Livro dos Espíritos, a obra básica da codificação, nós temos ali uma sequência que merece a nossa memória, merece a gente relembrar. Quando Kardec coloca na questão 614 a indagação do que é a lei natural, os Espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus, única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, existe uma lei escrita pelo Criador para que nós sejamos felizes. Kardec indaga onde é que essa lei está escrita, no item 621, e os Espíritos esclarecem que é na nossa consciência.
Kardec pergunta, então, se está escrito na nossa consciência, por que ela tem que ser revelada? E os espíritos dizem que nós a esquecemos e desprezamos, e quis Deus que ela nos fosse lembrada. Kardec pergunta, então, se tem algum professor, se tem alguém que possa nos ensinar, mas não só alguém que conheça teoricamente, mas que tenha vivenciado essa lei. E os espíritos respondem que o tipo, o modelo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para entender essas leis é Jesus. E aí a gente está diante de um aspecto importante. Tudo que nós conhecemos de maneira mais segura acerca do que Jesus disse, acerca do que ele fez, acerca dos seus ensinos, está registrado naquilo que nós chamamos de o Novo Testamento. Portanto, quando a gente fala do Evangelho, é importante a gente lembrar isso. Nós não queremos nos aproximar do Evangelho simplesmente por um estudo acadêmico, por uma interpretação teológica. Nada de errado com isso. As pessoas estudam, faz parte, mas existe algo mais profundo. O Evangelho é um roteiro para a nossa felicidade imortal. E é assim que nós devemos entender essa proposta. Bom, reconhecendo isso, fica aí o desafio, porque muitas vezes a gente se aproxima dos textos e eles nos assustam, eles apresentam dificuldades. E a primeira coisa que a gente deve se lembrar é que Jesus nada escreveu. Jesus não escreveu nada. Aquilo que nós temos registrado é o que ficou impregnado no coração e na mente daqueles que conviveram direta ou indiretamente com Jesus e registraram do seu ponto de vista, para um público específico, a mensagem do Cristo. Quando nós tomamos o Novo Testamento, a primeira coisa que a gente deve entender é que não é um livro. Hoje é tão fácil, né? A gente chega numa livraria e fala assim, tem uma Bíblia? Se o vendedor entender muito do assunto, ele vai perguntar o seguinte, você quer uma Bíblia católica ou uma Bíblia protestante? Não existe diferença no Novo Testamento, entre um e outro, mas no Antigo Testamento, por conta da reforma que Martinho Lutero fez, foram suprimidos alguns textos que faziam parte da Vulgata Latina e que ainda fazem parte do texto canônico dentro do catolicismo, e Martinho Lutero suprimiu para que a Bíblia protestante ficasse exatamente igual com aquilo que a tradição judaica tem hoje. Então, se a gente pegar a Bíblia judaica e a Bíblia protestante, a relação dos textos é a mesma, embora a ordem, a maneira como eles estão organizados, os títulos não sejam exatamente o mesmo, mas nenhum problema aí, o conteúdo é o mesmo. Bom, o que é o Novo Testamento? E eu gostaria de fazer uma breve introdução aqui, porque o Novo Testamento é um conjunto de textos. Um conjunto de textos que provavelmente começou a ser redigido ali por volta da década de 30, e a conclusão se deu mais ou menos entre a década de 80 e 90. Então nós temos aí um horizonte de 50, 60 anos entre o primeiro texto, as primeiras anotações, e aquilo que conclui aquilo que mais tarde foi canonizado no Novo Testamento. Esses textos, eles figuravam de maneira separada, não estavam juntos. E, inclusive, existia muita dúvida acerca de quais os textos que deveriam ser tidos como os textos canônicos, aqueles que os cristãos deveriam, de fato, estudar. Marcião, por exemplo, rejeitava todos os evangelhos, aceitava só algumas cartas de Paulo. Alguns cristãos defendiam que deveria se ler também o Apocalipse de Pedro, não só o de João. O Apocalipse de Pedro é um texto que não sobreviveu. Mas existe muita discussão até que mais ou menos 3 séculos depois é que a gente tem a estabilização dos textos. E o que esses textos eles trazem na sua estrutura? Eles trazem o seguinte, nós temos 4 evangelhos, um Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas de Paulo, nós temos as cartas católicas ou cartas universais. A palavra católica, na sua acepção original, ela significa universal. Depois é que passou a ser o rótulo que define uma denominação cristã específica. E o Apocalipse. Esses textos, eles surgiram e eles apresentam características distintas. Quando a gente toma, por exemplo, os evangelhos, nós temos ali 3 evangelhos que são relativamente parecidos, são chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E nós temos um evangelho diferente, que é o evangelho de João. Aliás, é muito interessante, se alguém tiver curiosidade, se pegar a Catedral de Brasília, aquela catedral famosa, bonita,
Na entrada da catedral tem 4 estátuas. Só que essas estátuas elas estão dispostas de uma maneira curiosa. Elas estão dispostas assim, 3 de um lado e uma do outro. E aí a gente pode se perguntar assim, poxa, mas por que o arquiteto não utilizou a simetria, colocar 2 de um lado, 2 do outro? Porque o arquiteto entende de estudo bíblico e de um lado, onde estão os 3, são os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e do outro lado, sozinho, é o Evangelho de João, porque ele possui características específicas. O Evangelho de Mateus é um evangelho que ele tem uma proposta, uma comunicação, uma história, uma intenção específica. Porque Mateus escreve para judeus convertidos ao cristianismo. Então, é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento, é o evangelho que trata é o que mais cita as promessas em relação à vinda do Messias, as profecias. Ele não se preocupa em explicar o contexto judaico, porque ele pressupõe que os seus leitores, seus ouvintes, conhecem isso. É um evangelho que ele não tem a intenção de ser histórico, como, por exemplo, o evangelho de Lucas. Inclusive, mesmo no nascimento de Jesus, da maneira como ele narra, a intenção de Mateus é mostrar que Jesus é o Israel, o Filho de Deus que deu certo. Marcos é um evangelho diferente, é um evangelho focado na ação, é um evangelho que é fruto das memórias de Pedro, que Marcos registra quando Pedro está em Roma. Lucas é um poema extraordinário. Lucas, se o evangelho fosse um jardim, com certeza Lucas seria a flor mais bonita e mais perfumada. Porque é o texto mais bem escrito, é o texto das grandes parábolas. E o evangelho de João é o evangelho mais espiritual, mais transcendental. Depois nós temos os Atos dos Apóstolos, que é um livro curioso, porque trata da história de Paulo e daqueles primeiros trabalhadores na divulgação da mensagem da Boa Nova. Depois nós temos 14 cartas de Paulo, e são 14 mesmo, e são cartas especificamente. Nós não estamos diante de tratados teológicos. São cartas que Paulo endereça a comunidades, a indivíduos, e uma carta especial, que é a carta que ele endereça aos hebreus, que ela tem uma característica distinta. Inclusive a forma como esses textos estão organizados na nossa Bíblia é exatamente isso. O primeiro conjunto são as cartas endereçadas às comunidades, Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, Efésios. Depois as cartas endereçadas aos indivíduos, Timóteo, Tito, Filemo, e por último a carta aos hebreus. Depois nós temos um conjunto de cartas universais, Pedro, João, Judas, Tiago, e por fim o Apocalipse, que é o livro que mais dá medo na gente, porque toda vez que a gente tenta se aproximar do Apocalipse, parece que aquele texto é um texto hermético, difícil de entender. Essa introdução, ela é importante por quê? Para a gente entender que esses textos, eles registram cada um, a partir da sua perspectiva, com a direcionada para um público específico, uma parte da história. E nós só vamos conseguir ter uma noção mais completa do que é o ensino do Cristo a partir de uma familiaridade com todos esses textos. E aí, para a gente se aproximar desses textos, qual é a abordagem? Como é que a gente deve fazer? E eu vou me valer aqui de um estudo que nós conduzimos durante 2 anos na Federação Espírita Brasileira, quando eu morava em Brasília, e a gente fez uma decodificação, um estudo da obra monumental O Evangelho segundo o Espiritismo, com a seguinte intenção. A gente queria responder uma pergunta. Qual é a abordagem que Allan Kardec utiliza para endereçar, para analisar o texto bíblico? Isso é o que a gente queria saber. Como é que Allan Kardec ele aborda esse texto? Porque, na nossa concepção, o Evangelho segundo o Espiritismo é um dos maiores tratados de interpretação bíblica jamais escritos. E a gente precisa entender que ele é exatamente isso. Ele não se afasta do texto. Aliás, algumas pessoas até acham, né? Os espíritas têm outro evangelho. Não, é o mesmo evangelho. A única questão é que nós temos nesse texto interpretações. E ao analisarmos esses textos, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pôde identificar algumas diretrizes que a gente vai compartilhar aqui. E depois a gente vai reservar um tempinho, ou seja, para a gente conversar, esclarecer alguma dúvida das pessoas, bater um papo. Então, o primeiro ponto, para que a gente possa interpretar o Evangelho e aplicá-lo no nosso cotidiano. Parece muito óbvio, mas a gente precisa lembrar desse ponto, que é o mais importante. Nós precisamos ler o texto. Ler o texto do Novo Testamento. Ler o texto da Bíblia. É a esse texto que a gente se refere.
Não basta que a gente comente, que a gente fale do Evangelho por determinadas passagens que se tornaram proverbiais, da mesma forma que Allan Kardec coloca lá a introdução. Muitas pessoas se aproximam da Boa Nova por ouvir dizer, confiados em umas passagens que são bonitas, no que alguém contou, nada de errado com isso, mas isso não possibilita o entendimento e uma prática mais profunda do Evangelho. A primeira coisa, nós temos que ler o texto. Pegar aquele livro que todos nós temos na nossa casa, e que tem casa que tem até um pedestalzinho, né? A Bíblia fica ali aberta, normalmente num salmo, e o vento lendo aquele texto, que a gente nem pega ele. Se pegar o texto, o livro colocar em pé, ele nem fecha mais, do tanto que ele está acostumado a ficar aberto naquela página. A primeira coisa, nós precisamos ler esse texto. A gente precisa se familiarizar com isso. A gente precisa, de fato, recorrer ao texto. Não é sem razão que Allan Kardec começa cada um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo com uma citação textual do Novo Testamento. Ele traz também do Antigo Testamento para mostrar que a gente não consegue entender a mensagem de Jesus sem ler esses textos. E quando a gente fala de ler, nós não nos referimos somente ao Novo Testamento, porque é impossível compreender o Novo Testamento sem alguma familiaridade com o Antigo Testamento, que é a primeira revelação. Por que não? Porque é dentro daquele contexto, dentro daquela cultura, dentro daquela história, que Jesus traz a sua mensagem. Então, é mais ou menos como a gente tentar entender o que alguma pessoa falou, sem a gente saber qual que é a língua, qual que é a história, quais são os costumes, onde é que ela vivia. Isso fica muito difícil. Para entender o Evangelho em profundidade, nós precisamos pelo menos de uma familiaridade com a primeira revelação, com o que a gente chama de Antigo Testamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. A gente precisa ler. E quando eu falo ler, gente, eu falo ler mesmo. Talvez as pessoas, quando elas comecem a ler os textos da Bíblia, um grande equívoco que muita gente comete é começar a ler e parar numa determinada passagem que chama atenção, que assusta, que gera alguma dúvida. E aí a pessoa para ali, fica dias refletindo sobre aquilo, não consegue chegar a uma conclusão e desiste. Então, não é assim que a gente deve começar. A gente deve primeiro fazer uma leitura mesmo. Comecemos a ler. E ler o texto inteiro. Terminou de ler pelo menos uma vez? Então aí a gente volta naquelas passagens que chamaram atenção, que a gente marcou, que a gente sublinhou, e aí a gente vai aprofundar. Por que que isso é importante? Porque a gente não consegue entender a intenção de um autor sem a gente ouvi-lo integralmente na sua proposta. Então uma coisa que em determinado capítulo pode parecer meio absurda, ferir a nossa sensibilidade, se a gente continuar lendo, aí na frente a coisa se explica, fica natural, fica mais fácil da gente entender. Então, ler. A primeira leitura deve ser exatamente com esse propósito. A gente lê. E, quando a gente fala em leitura, as pessoas normalmente perguntam assim, Saulo, mas e o problema das traduções e as dificuldades que existem? Hoje nós temos boas traduções no Brasil, e aqui eu vou recomendar algumas que eu tenho mais segurança em dizer. O texto não é perfeito, tá? A gente sabe que toda tradução ela tem dificuldades, vou comentar sobre isso um pouquinho, mas a Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica da Bíblia, e no que diz respeito ao Novo Testamento, eu particularmente gosto muito da tradução do Haroldo Dutra Dias, que tem a tradução dos 4 Evangelhos e de Atos dos Apóstolos. Então, esses 4 textos nos dão uma familiaridade e nos dão uma certa segurança. Se alguém quiser saber como escolher uma boa Bíblia, vai aqui uma dica. Quando a gente pega uma Bíblia, olha se na página tem um monte de notas. Sabe aquelas notinhas que a gente nem lê, assim, que fica embaixo, aquelas notas na lateral, assim, que a gente não sabe nem do que se trata? Não tem problema, assim, se a gente não entender a princípio, mas se tem muitas dessas notas, significa que o texto é um bom texto. Por quê? Porque os autores se preocuparam em explicar opções, escolhas. Ali a gente tem pelo menos um conjunto de pessoas que buscou analisar as questões e declinaram no texto as suas escolhas. Então, primeiro ponto, a gente pegar uma boa tradução e a gente ler o texto. Segundo ponto importante, a gente lembrar que Jesus, quando veio, Jesus nasceu judeu, viveu judeu e desencarnou como judeu.
o contexto histórico da segunda revelação é o contexto da Palestina do primeiro século. E quando nós estamos diante do texto, nós precisamos fazer um esforço para a gente se aproximar daquele texto. Não adianta a gente querer trazer o texto para a nossa atualidade, porque ele não foi escrito no Brasil do século XXI. Ele não foi escrito na nossa atualidade. Então a gente tem que fazer um esforço. Por que isso? Porque o contexto cultural que envolve a primeira revelação é o contexto que o Cristo escolheu para trazer a sua mensagem. E quando a gente começa a tentar fazer com que o contexto ele se curve à nossa interpretação, à nossa vida, às nossas experiências, a gente começa a ter alguns problemas. Porque algumas palavras, algumas expressões começam a aparecer sem sentido se a gente tentar analisá-las com o nosso entendimento. A cultura que o Cristo viveu é uma cultura de pastores. Não é pastor de igreja, é pastor de ovelha mesmo, pastor de cabra, pastor de vaca, de boi. É uma cultura agrícola, é uma cultura de pescadores, é uma cultura simples, mas não ignorante. A gente não pode confundir simplicidade com ignorância. Quem já teve a oportunidade de ir numa cidade pequena, do interior, encontrou aquelas pessoas mais idosas, que embora possam até não saber ler e escrever, mas tem uma sabedoria interna muito grande, nós estamos falando de cultura com essa característica. Então a gente precisa se aproximar dessa cultura. Jesus nasceu judeu, viveu judeu, desencarnou como judeu, e ele que disse, não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. A gente tem alguma familiaridade com essa cultura. Porque senão, a gente começa a fazer algumas interpretações equivocadas. Por exemplo, a gente começa a olhar aquela parábola do administrador infiel e a gente começa a achar que aquele homem é um homem desonesto. Porque a impressão que a gente tem é que a maneira pela qual ele age, ele está tentando enganar o seu patrão, aquele que lhe dá emprego. Isso dentro daquela cultura é impossível. Quando a gente lê, por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano, e a gente vê o fariseu dizendo aquelas coisas ruins acerca do publicano, a gente às vezes acha que ele está dizendo em voz baixa, mas dentro daquela cultura não era um costume orar em voz baixa. Aquela pessoa estava falando em voz alta, as pessoas estavam ouvindo o publicano, ele escutou aquela crítica. Isso é importante para a gente tentar entender. Quando a gente vai, por exemplo, à parábola do filho pródigo, para a nossa cultura, um filho que pede a herança do pai, ok, é chato, não é legal, mas não parece nada absurdo. Mas dentro daquela cultura isso é um crime terrível, porque pedir a herança é equivalente a desejar que o pai morra. Então, quando a gente está diante dessa estrutura cultural, lembremos, Jesus trouxe seu ensino dentro de um contexto cultural, que é o contexto judaico do primeiro século. Um outro aspecto importante. Nós precisamos tomar cuidado com certas palavras que foram utilizadas dentro daquele contexto e que não têm para nós o mesmo significado. E Allan Kardec faz essa recomendação lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos lembra que determinadas palavras, já não tendo para a gente o mesmo sentido daquele que lhes foi atribuído inicialmente, causa uma certa incerteza, insegurança. E eu queria aqui trazer alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente lê no texto do Novo Testamento, morto, a gente pensa que morto é o que a gente entende hoje. A pessoa foi lá, fez um eletroencefalograma e descobriu que deu parada cerebral, a pessoa está morta. Não tinha eletroencefalograma naquela época, as pessoas não tinham a menor noção disso, mas a palavra morto, ela representava dentro daquela cultura dois sentidos. A morte física, esse era um sentido, mas também o afastamento da lei. Então, quando a pessoa se afastava da lei, quando ela se afastava de Deus, ela também era considerada morta. Saulo, mas a palavra é estranha. A questão aí não é se a gente acha estranho ou não. Era assim que eles utilizavam, é assim que a gente tem que entender. É por essa razão que na parábola do filho pródigo, dos dois filhos, como a gente conhece na atualidade, quando o filho mais novo retorna, o mais velho fica enciumado, vai reclamar para o pai. E o que o pai disse? Era justo que nos alegremos, porque o seu irmão que estava morto, reviveu. Então a gente percebe aí que quando a gente ouve alguma coisa falar de morto, não é simplesmente um morto na carne, não é o cadáver.
é alguém que se afastou da lei. E aí dá para a gente entender determinadas expressões do Cristo que parecem às vezes difíceis. Quando ele diz, por exemplo, deixar que os mortos enterrem os próprios mortos, ele não está fazendo o roteiro de um filme de zumbi, né, um roteiro de Walking Dead, que tem cadáver enterrando cadáver. Ele está falando, aqueles que estão afastados da lei, que cuidem daqueles que estão afastados da lei. Quanto a ti, e ele diz para aquele homem, vai e prega e divulga o reino dos céus. Uma outra palavra que gera muita confusão é a palavra pecado. A palavra pecado, ao longo de muito tempo, ela foi alterada no seu sentido original, de forma que ela representa hoje para a gente uma transgressão à lei que é passível de punição, de castigo. Normalmente, quando a gente pensa na palavra pecado, a gente pensa nesse sentido. Agora, a palavra amartia no grego, ela não tem nenhum desses significados. Em primeiro lugar, porque a lei, ou a palavra Torá no hebraico, ela não tem o sentido que a gente entende como parte da lei hoje, que é uma lei prescritiva, que obriga o que tem que fazer e quando você não cumpre, há uma punição. A palavra Torá, que traduz como lei, normalmente traduzida como lei, ela é orientativa. Ora, uma orientação, ela deve ser seguida. Mas se ela não for seguida, não é a lei orientativa que estabelece a punição. É a consequência de você não seguir a lei. Então é mais ou menos assim. Está dito lá assim, olha, a gente orienta você a olhar no elevador se o elevador está parado. Lembra aquelas plaquinhas que ficam ali? É uma lei orientativa. É uma recomendação. Se a pessoa não olhar e o elevador não estiver parado, a gente vai ter uma consequência, que é a pessoa se machucar, não porque a lei estabelece uma punição, mas porque ela orienta para que a pessoa possa cuidar de si mesma. Então, pecado não significa uma transgressão a uma lei passível de punição. O que significa pecado? Pecado significa errar o alvo. Inclusive, como Paulo de Tarso utiliza, essa palavra ela tem o sentido das artes, do teatro grego. É quando a pessoa, na intenção de acertar alguma coisa, mete os pés pelas mãos, comete algum erro. A representação clara que a gente tem disso é, por exemplo, de um pianista, que é convidado para fazer um recital, tem ali uma peça, alguma composição que alguém escreveu, e ele vai tocar, e ele erra uma nota. Ele está escrito um dó, ele toca um si bemol. Está escrito um determinado acorde, ele erra no tempo. É essa atitude que o Novo Testamento traz como pecado. Ou seja, é errar. É na intenção de acertar, cometer um deslize. Por que esse entendimento ele é importante? Porque se a gente pensa no pecado como sendo uma transgressão à lei, a gente pensa assim, bom, errou, punição. Mas se a gente entende que o pecado é a intenção de acertar, que não produz os resultados adequados, o que a gente faz quando um pianista erra uma nota? A gente vai lá e encarcera ele, bota ele na prisão? Não. A gente oportuniza aquela pessoa estudar mais, praticar mais, para que ela possa aprender. Então, pecado não tem absolutamente nada a ver com uma transgressão à lei que é passível de punição. É a identificação que na intenção de acertar, a gente erra, e aí a gente precisa de tempo, orientação, direcionamento. Uma outra palavra que às vezes é difícil é quando Jesus fala da guiena, do fogo. E essa é muito curiosa, porque quando Jesus fala da guiena, ele está se referindo a um local físico. Nas cercanias de Jerusalém, existia um vale, que alguns séculos antes havia sido dedicado ao deus Moloque, e ali eram feitos sacrifícios humanos. Os judeus consideravam esse terreno um terreno impuro, dado essas práticas. Então eles converteram esse local no lixão da cidade. E como naquela época não tinha um sistema de saneamento, não tinha esgoto, não tinha o lixão que a gente tem hoje, as máquinas, como é que eles mantinham a salubridade, o equilíbrio? Eles mantinham fogo aceso o tempo inteiro. Esse fogo aceso é o que Jesus refere ao fogo que queima sempre. Por quê? Porque o fogo é um elemento purificador. Você pega, por exemplo, um pedaço de tecido, restos de alimentos, restos de animais, que estão ali em podridão, você joga no fogo
e o fogo elimina aqueles elementos tóxicos. Então, quando Jesus utiliza essa metáfora da Guiena, e ele fala de um fogo que queima para sempre, não é para dizer que tem um inferno que a gente vai ficar sempre nele, mas que os processos purificadores, os processos que separam os elementos deletérios e que os destroem, são processos contínuos na lei divina. E que uma vez purificado, livre daqueles elementos tóxicos, a pessoa retorna, ou que a puro, retorna à sua experiência evolutiva. Então são só alguns exemplos para a gente entender como ao longo do tempo, muitas palavras foram tomando sentidos que para a gente, quando a gente ouve essas palavras, a gente remete aos significados que a gente aprendeu a encontrar quando a gente teve a nossa experiência no âmbito religioso qualquer. Mas é fundamental que a gente volte aos contextos históricos da época. Allan Kardec nos dá um exemplo notável disso no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai analisar uma fala de Jesus, que é: aquele que não odiar pai e mãe não é digno de ser meu discípulo. E aí Allan Kardec fica surpreso com essa afirmação, e ele nos dá o exemplo de como a gente deve lidar com essas passagens que nos causam desconforto, que nos causam essa certa estupefação em relação ao texto. Allan Kardec vai procurar o senhor Pesani, que era alguém versado nas línguas semitas, hebraico, aramaico, grego, e pergunta para o Pesani: Pesani, o que está acontecendo aqui? E Pesani explica que aquela língua é uma língua muito simples se comparada às nossas. E que naquela língua, para que você estabelecesse um elemento de comparação, nós utilizávamos quase sempre a palavra que foi traduzida como odiar. Mas isso não significa o odiar que a gente tem hoje. Mas para a gente dizer, ó, gosto mais disso do que daquilo, numa língua que é uma língua muito mais simples que a nossa, utilizava essa figura forte do odiar. E aí Allan Kardec transcreve no Evangelho segundo o Espiritismo esse esclarecimento do senhor Pesani. Então, esse aspecto da gente entender os problemas que existem nas traduções é fundamental. E, gente, o problema da tradução é insolúvel. Não tem como resolver. A melhor tradução hoje, daqui a 200 anos, ela vai ser completamente superada. Não importa o quão boa a tradução seja hoje. Por que que isso acontece? Porque a língua ela é dinâmica. O português que nós falamos hoje não é o português de Dom Diniz, não é o português de quando o Brasil foi descoberto, não é o português que João Ferreira de Almeida fez a sua primeira tradução. O português que a gente fala hoje é uma língua que evoluiu. As línguas são estruturas vivas que respondem à cultura, ao avanço e ao progresso. Mas a língua em que o Novo Testamento foi escrito, ela está congelada lá atrás. É o grego koiné que se falava na região da Palestina, no Império Romano, de 2000 anos atrás. Daqui a 200 anos, o português vai ser uma língua diferente. Então vão ser necessárias novas traduções para resgatar dentro daquela língua que vai ser a nossa língua daqui a 200, 300 anos, o sentido, o mesmo sentido presente nos textos originais. E isso é interessante, tem até um exemplo que eu gosto muito, na tradução da Bíblia King James para os Estados Unidos, na língua inglesa, talvez a Bíblia mais lida no idioma inglês. Tem algumas edições que ainda traziam uma referência a Maria, que é assim: Maria é uma pessoa silly. E silly, quando a gente ouve isso em inglês, é a pessoa ingênua, bobinha, fútil, é a pessoa que não tem... Eu falei assim, poxa, mas como é que o texto bíblico se refere assim à mãe de Jesus? Bom, o que acontece? Quando a King James foi escrita, a palavra silly, ela tinha o sentido de pureza. Só que com o tempo, essa pureza foi adquirindo o sentido de ingenuidade. Depois de ingenuidade, uma pessoa bobinha. Depois de uma bobinha, uma pessoa fútil. Então a palavra silly, hoje, no idioma inglês, ela tem predominantemente esse sentido. Mas por quê? Na origem, quando o texto foi traduzido, o sentido dessa palavra era outro. E aí isso às vezes a gente encontra. Por isso é que não tem solução o problema de tradução. Tem até uma frase de um filósofo cearense, que eu gosto muito,
que ele diz o seguinte, é uma frasezinha que ele brinca com isso, ele fala assim: um relógio que atrasa não adianta, mas um relógio que adianta também não adianta. Um relógio que atrasa é um atraso, e um relógio que adianta também é um atraso. O que adianta mesmo é um relógio que não atrasa e que não adianta. Alguém não entendeu? Está claro para a gente. Só que ele está brincando com aspectos da nossa língua que estão presentes no português. Traduz isso para o inglês. É impossível traduzir essa expressão para o inglês com o mesmo sentido. Porque no inglês, a palavra atraso e adiantar não tem a mesma riqueza de detalhes que tem no português. É diferente. E o Novo Testamento está repleto dessas expressões idiomáticas. O Antigo Testamento está cheio disso. Então não tem solução ao problema de tradução. A gente precisa estar muito atento a essas questões para que a gente não seja pego por uma interpretação que na verdade está vinculada a uma tradução, a um sentido que a gente estabeleceu uma palavra no nosso idioma e não ao sentido original. Outro aspecto importante. Allan Kardec, ele comenta o texto, ele reflete sobre o texto. Ele faz a sua interpretação, e isso é importante. Ah, Saulo, mas eu não sou teólogo, eu não estudei. Não tem problema. A gente precisa adquirir o hábito de olhar para o texto e dizer o seguinte: o que eu entendi disso? O que para mim ficou? O que saltou aos meus olhos? Para que a gente vá desenvolvendo a capacidade de se sensibilizar diante do texto. Não importa aí se essa interpretação está mais ou menos certa, mas é a gente começar a exercitar, a gente ler o texto bíblico e trazer a nossa opinião, a nossa impressão do texto. O que aquilo causou em mim? O que eu me lembrei? O que eu acho que o autor quis dizer? O que eu acho que essa expressão significa? A gente trazer isso. E depois, nós temos uma contribuição de Allan Kardec, que é a contribuição dos espíritos. Todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo traz uma contribuição dos espíritos que vem nos ajudar. E isso é importante porque eu sou suspeito para falar porque eu adoro Emmanuel. A gente está todos os dias, 7h35, trazendo a interpretação que o Emmanuel faz de versículos. Eu gosto muito do Emmanuel por conta dessa abordagem, de pegar um versículo, e nos ajudar a entender. E não é só espírito desencarnado que a gente precisa recorrer, não. Às vezes a gente pode recorrer a espírito encarnado mesmo. Estudiosos, pessoas que estão escrevendo. E às vezes a gente encontra isso em ambientes que a gente nem imagina. Por exemplo, uma pequena dica para quem quer entender um pouco do contexto judaico, de como é que era o templo, a cultura judaica na época de Jesus, tem um canal de uma guia turística. É uma menina que é guia turística, ela é brasileira, ela vive em Jerusalém, e ela tem um canal chamado Israel com Aline. É um canal extraordinário, para que a gente possa entender determinadas coisas que acontecem naquela cultura, a gente voltar um pouquinho nos textos, conhecer os locais bíblicos. Então, a gente tem a humildade de buscar ajuda, de buscar alguém, de não fazer sozinho, da gente fazer junto, tentar entender. Se a gente tiver um grupo de estudo, melhor ainda. Agora, todas essas recomendações, ler o texto, se preocupar com o contexto histórico, se preocupar com os aspectos da linguagem, buscar ajuda, tudo isso é importante, mas tem um elemento que Allan Kardec coloca como sendo o de fundamental importância, que é a vivência. A interpretação, o entendimento que a gente tem do texto bíblico, só vai se concretizar na vida. Não é na hora que a gente está lendo. Na hora que a gente está lendo, a gente vai se sensibilizar, vai aprofundar, vai entender intelectualmente, mas é na hora que a gente estiver se relacionando com pessoas e circunstâncias, é que nós vamos ter a oportunidade de interpretar o Evangelho com os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Toda situação da vida possui uma aplicação de um ensino, de algo que está presente nos textos do Novo Testamento. Aliás, o Emmanuel disse isso de uma maneira objetiva no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele diz o seguinte: cada conceito do Cristo e de seus colaboradores diretos diz respeito a determinado aspecto da história do desenvolvimento do espírito imortal.
Então, quando a gente está dirigindo um carro, quando a gente está preparando uma comida, quando a gente está limpando a casa, quando a gente está desenvolvendo uma atividade no trabalho, há algo do Evangelho que pode nos ajudar a exercer aquela atividade, a vivenciar aquilo de acordo com as orientações de Deus que dizem respeito à nossa felicidade. É simples fazer isso? Não. Mas como é que a gente faz? Começando. A gente tendo como prática olhar para a vida e tentar ler na natureza, nas situações, nas relações, no que nos acontece, o Evangelho de Jesus. A gente observar, por exemplo, que quando a gente está lidando com as riquezas materiais, nós temos a parábola dos talentos, que nos convida a utilizar com sabedoria, multiplicando aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Mas a gente tem um limite lá na parábola do rico insensato, para que a gente não faça isso só para a gente aprenda a compartilhar. Quando a gente está diante de uma pessoa que às vezes fez uma coisa que a gente não gostou, alguma coisa que a gente acha errado, lembrar de Jesus, quando ele fala assim, se tem algo contra seu irmão, vai e conversa com ele isoladamente primeiro, só com ele. Porque a gente às vezes confunde isso. Paulo de Tarso diz que a maneira correta da gente resolver um problema com outra pessoa é a gente primeiro conversar com a pessoa. Se não der certo, a gente chamar um terceiro para servir de juiz. Se não resolver, aí a gente fala com a comunidade. Mas normalmente a gente faz de trás para frente. Né? A gente já começa falando para todo mundo e a única pessoa para quem a gente não fala é aquela pessoa que fez algo que a gente não gostou. A gente tem a coragem de, não gostei, chamar uma pessoa e entender esse caminho que o Evangelho nos propõe. Todas as situações que a gente vivencia têm uma maneira de se aplicar aos ensinos do Cristo. E para isso, a gente precisa começar a exercitar no nosso cotidiano, na maneira como a gente vive, essa vivência do Evangelho. Porque o Evangelho é um roteiro, ele é um mapa, aguardando que a gente ofereça as nossas disposições de coração e de mente para aplicá-lo no nosso dia a dia. O Evangelho não é só um texto. O Evangelho é uma lei universal que diz respeito à nossa felicidade. Jesus vivenciou essa lei com tal intensidade que as pessoas que conviveram com ele registraram, do seu ponto de vista, para um público específico, essa lei que está ao nosso alcance, ao alcance das nossas mãos. Hoje é muito simples. Hoje a gente pode pegar uma Bíblia pela internet, hoje a gente pode pegar no celular, hoje a gente tem acesso a uma Bíblia que a gente pode ter em casa. Lembremos que há 100 e poucos anos atrás, poucas pessoas tinham acesso a uma Bíblia. Martinho Lutero foi o que primeiro começou um processo de popularização da Bíblia. Se a gente lembra de Eurípides Barçanufo, por exemplo, na cidade de Sacramento, onde ele vivia, ele era uma das únicas pessoas que tinha condição e autorização do padre para poder ler a Bíblia. Imaginemos isso, nós estamos aí por volta de 1900. Então, hoje está tudo acessível, está tudo à nossa disposição. E aí eu queria encerrar fazendo uma pequena referência a uma passagem bíblica. Porque a gente vive hoje um momento muito parecido com Maria de Magdala e aquelas mulheres que vão ao túmulo de Jesus para poder limpar o corpo, poder concluir o trabalho de embalsamamento. E elas vão com uma preocupação. Quem vai tirar a pedra que está cobrindo o túmulo? Porque era uma pedra grande. E elas, como mulheres, estavam preocupadas se teriam condições físicas, se não seria um esforço muito grande, se elas dariam conta de tirar aquela pedra para poder cuidar do corpo de Jesus. Quando elas chegam lá, a pedra já está removida. Essa passagem ela é muito importante porque ela simboliza a nossa aproximação com o Novo Testamento, com a mensagem de Jesus. Às vezes, a gente acha que vai ter muitas pedras no nosso caminho. Às vezes a gente acha que vai ter muita dificuldade. Às vezes a gente acha que vai ter muito problema para entender, para interpretar. Mas se a gente for com o coração aberto, com boa vontade, nós vamos descobrir que as pedras já foram removidas. Que as maiores dificuldades não estão mais no nosso caminho ao encontro do Cristo. A gente pode ir com segurança, com tranquilidade, que a trajetória vai ser muito mais simples, muito mais prazerosa, muito mais produtiva do que o que a gente imagina. Então, que a gente se coloque
ao encontro do Cristo através da leitura, através do entendimento da cultura, do entendimento da linguagem, que a gente busque auxílio quando necessário e que a gente vivencie isso no nosso cotidiano. E aí eu termino aqui essa primeira breve explanação para a gente poder conversar um pouquinho, responder eventualmente algumas perguntas que as pessoas tiverem, a gente poder bater um papo aqui sobre essa temática. Ah, belíssimo, Saulo. Nós poderíamos até ficar aqui a noite inteira te ouvindo e seria ainda mais gratificante. O pessoal aí eu fui lendo, acho que ficou muito claro, as pessoas só dizendo que você está dando uma aula de evangelho, nunca viu a Bíblia assim tão bem explicada, abriu setembro com a chave de ouro, verdade, Senhor. Lhe agradecer enquanto o pessoal está colocando aí alguma dúvida, que eu acho que não teve, você explica, você parece que abre a cabeça da gente e coloca assim, as coisas tão claras, né? Estou até falando pelo pessoal aí, que está falando gratidão, mas dizer, meu querido, da nossa imensa satisfação de ter essas elucidações suas aqui. Quem te acompanha diariamente sabe o quanto você interpreta e instiga, fomenta a gente a vivenciar o Evangelho cotidiano. Quem te acompanha diariamente sabe que os seus desafios é justamente esse, né? É a vivência do Evangelho que é o grande desafio. E é belíssimo ver isso em suas explicações. O pessoal está aí dando felicitações a você. E da nossa parte aqui do Grupo Espírita Renascer, dizer como o pessoal está dizendo aí, gratidão por você ter aceito, a gente sabe da sua agenda, que você é um homem assim, um arauto do Evangelho, leva aí essa luz de Jesus sobre as hostes do Consolador Prometido. Dizer que Jesus te ilumine e te proteja sempre, para que você seja sempre essa carta viva do Evangelho, para falar de Paulo, né? Você tanto ama, Paulo lhe emana dizer que você seja sempre essa carta viva do Evangelho, a iluminar aí a tantos seguidores, porque Evangelho não é só para os espíritas, como eu escuto sempre, né? Dizer Evangelho é para todos os cristãos. Meu querido, Com certeza. gratidão. Obrigado, gente. É sempre uma alegria, né, estar aqui. Você, como o pessoal aí disse, você abriu com chave de ouro os 31 anos da nossa casa e é só gratidão. Se você quiser aí se despedir de todo mundo, a gente encerra aí com a sua despedida. Obrigado, gente. Para mim é uma alegria estar aqui. Falar de Evangelho é uma coisa que nos emociona, é alguma coisa que nos empolga, que nos dá muita alegria. E se a gente puder voltar a esses textos, se a gente adquirir o hábito da leitura e da vivência do Evangelho, eu tenho certeza que a gente vai entender o sentido daquelas palavras do Cristo, quando ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos um mapa extraordinário, que a gente possa aproveitar esse mapa. Está ao alcance de todos. Vamos voltar a esses textos, vamos lê-los, vamos nos familiarizar com eles, que eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo. A te agradecer, né, e pedir para o pessoal te seguir. A maioria aí já te segue lá no Evangelho por Emmanuel, né? Mas já dizendo para o pessoal, sigam o Evangelho por Emmanuel diariamente às 7h35. Gratidão. Obrigado, gente. Um abraço, uma boa noite. Parabéns pelo aniversário da casa. Estamos à disposição. Um abraço. Para você também, meu lindo.